Fala, irmãos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou o Guilherme Valete e hoje nós vamos falar sobre alguns pontos fortes da tradução NAA, alguns pontos positivos. Eu já fiz um vídeo aqui, uma live, na verdade, de mais de 1 hora, onde nós falamos sobre a NAA nos mínimos detalhes. Hoje eu não vou falar dos pontos negativos e positivos e quem traduziu, não. Hoje eu vou falar de algumas coisas interessantes que nós vemos na NAA, pontos positivos que nós temos na NAA, que me chamam muita atenção, que eu gosto muito desses pontos positivos da NAA. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso fazer de todas as traduções, né? Todas as traduções têm seus pontos positivos e nós podemos falar de cada uma delas. Eu vou deixar aqui embaixo um link do meu novo canal, tá? O canal de História da Igreja, onde eu tô aprendendo, tá? Leigo. Se você é leigo igual eu, pode ir lá que você vai aprender comigo, então, sobre a História da Igreja. Tem 4 vídeos sobre a História da Igreja aqui nesse link aqui, que é do meu outro canal, tá bom? Aqui vamos deixar para traduções e coisas relacionadas a Bíblias e traduções, a livros, teologia e por aí vai. Então, vamos lá. Ó, então depois eu vou lembrar vocês do link aqui embaixo do canal, tá bom? Não precisa ir agora não, senão você vai zangar o vídeo aqui, tá? Então espera um pouquinho. Vamos falar então de pontos positivos e negativos, não. Pontos positivos, só de pontos positivos da NAA hoje, da tradução NAA. Alguns pontos que me chamam a atenção. E em outras Bíblias modernas falta isso e que a NAA tem, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, primeira coisa, do texto base, que aí eu entendo que é uma questão complicada, que é, a NAA ela é uma tradução feita baseada no texto crítico, que é um texto grego, que é uma base textual, um texto grego, que a Sociedade Bíblica do Brasil usa para traduzir suas versões. E isso é um grande debate entre os estudiosos da área de crítica textual, porque tem gente que só lê Bíblia, que é traduzida do texto recebido, e alguns só leem do texto crítico. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre texto recebido, você pode procurar aí depois, tá? Texto recebido, que você vai entender um pouco do que eu tô falando, mas basicamente o texto que a NAA usa é um texto crítico, ele é menor do que o texto recebido, por isso que você vai ver algumas palavras em colchetes na NAA, que quer dizer que o texto grego que ela usou não tem aquele pedaço. E algumas palavras você vai encontrar, não vai encontrar na NAA. Às vezes você vai encontrar na ACF uma palavra, um versículo, e talvez você não veja essa palavra na NAA. É porque o texto que ela usou para traduzir não existe aquela palavra, tá bom? Então esse é um debate que eu acho importante, eu acho que eu não entendo muito, eu ainda não consegui... Eu não consigo dizer pra vocês ainda, ó, eu entendo disso, tá? Eu não entendo ainda disso, eu tenho estudado um pouquinho, eu tenho tentado compreender, mas ainda é uma coisa que me falta conhecimento sobre... Eu prefiro o texto recebido, tá? Porque até o que eu estudei hoje, não tem como saber se a palavra ou o versículo está ou não. Então, até o que eu aprendi hoje, eu prefiro o texto recebido. Porém, eu entendo que algumas pessoas preferem o texto crítico e a NAA é baseada no texto crítico. Eu consigo ler em todas as Bíblias. Eu acho que esse tema é importante, você tá por dentro desse assunto, eu acho que é muito importante. Mas eu ainda consigo usar todas as Bíblias. Talvez um dia eu possa falar, ó, eu não uso mais Bíblia do texto crítico, eu não uso do texto recebido. Aí eu vou deixar bem claro para vocês. Então, esse é o primeiro dilema que nós temos na tradução NAA, que ela é uma Bíblia traduzida do texto crítico. Para algumas pessoas não é o problema, para mim ainda não é o problema, mas é bom estar atento com esse assunto. Mas agora, vamos lá para os pontos positivos de fato. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto na NAA é que ela é talvez a melhor Bíblia para leitura em voz alta. Eu acho que nenhuma Bíblia é tão fluida como a NAA, assim como era a ARA. Você pode perceber que a revista atualizada, que antecede a NAA, ela é uma Bíblia que os tradutores, eles fizeram um trabalho bem detalhado com relação à leitura em voz alta. Por mais que a ARA, ela traduz com tu e voz, que já fica mais difícil de se ler mesmo, né? No português que nós falamos, é um português de você e vocês. Mas você percebe que a ARA, ela já é uma Bíblia muito gostosa de ler em voz alta. Por quê? Porque foi feito um trabalho especial em cima disso, tá? Para que ela fosse legível, para que quando alguém lesse em voz alta, não ficasse muitas dúvidas sobre o que você tá lendo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês na prática. E a NAA, ela ainda melhora isso quando ela traz o verbo você, quando ela conjuga com você e vocês, acaba ficando ainda mais claro. Então a NAA talvez seja a melhor Bíblia para leitura em voz alta, tá? Então a NAA, quando ela vai traduzir, às vezes ela vai falar, ó, a palavra aqui seria melhor essa. Só que se ficar essa, talvez não é, quando você lê para alguém, não é a que ele vai entender melhor. Então, por exemplo, às vezes você pega lá a palavra admitir. A palavra admitir para nós é que é admitir um erro, né? Mas na Bíblia, às vezes admitir é você aceitar alguém dentro de um grupo. Como lá quando Timóteo, por exemplo, ele fala sobre as viúvas, né? Para que, em algumas versões, para que não admitas viúvas, eu não acho que é menos de 60 anos, né? Ou mais, não é menos de 60 anos, eu acho.
para não admitir viúvas e tal. Lá o admitir é o quê? Incluir, aceitar. Na NAA, ela já vai usar uma palavra ali que vai ter a ver com incluir, né? Eu acho que é incluir na NAA. Então, a NAA faz um trabalho sobre ela evita cacofonia, ou seja, quando você lê uma palavra. E o que é uma cacofonia, né? Quando você lê uma palavra ou duas, três palavras e fica parecendo que você tá lendo outra coisa, né? Que ela se junta e fica parecendo outra coisa. Um exemplo que nós temos é Eclesiastes 7:2. Eu vou deixar duas versões aqui. Nem vou colocar qual é a outra versão, porque não é importante. Mas olha só. Numa versão, tá assim, ó. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Aí essa parte, ó. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Na NAA, você vai ler na ARA também. Pois naquela o quê? Naquela casa. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas. Na versão de cima, que tá aparecendo aí pra vocês, quando você lê porque ali se vê, fica parecendo minha filha Alice, né? Minha filha chama Alice, então, ó, porque ali se vê o fim de todos os homens. É claro que se você ler devagar, dá tudo certo, mas a NAA faz um trabalho para tentar evitar isso, né? A Alice não vê nada, né? Porque ali se vê, porque naquela se vê o fim de todos os homens. Então a NAA, em muitos lugares, ela trabalha essa questão de tentar evitar essa confusão, de você ler uma coisa e parecer que você tá lendo outra, né? Então, todas as Bíblias fazem esse trabalho de tentar evitar isso, mas algumas fazem melhor, outras não fazem tão bem, mas a NAA eu acho que é a melhor nesse sentido. Então, muito legal. Outra coisa que a NAA mantém pra mim são quantidade de palavras e termos teológicos importantes. Então, a NAA ela faz isso muito bem dentre as versões mais modernas. As versões mais fiéis, tipo a CF, já faz isso perfeitamente, né? A ARC, a CF, já faz isso perfeitamente, mas dentro das versões modernas, a NAA ela faz muito bem isso de tentar manter termos teológicos e quantidade de palavras para que você não tenha problema na hora de interpretar um texto. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Quando você pega essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 1:17, você tem um versículo difícil de entender o que está acontecendo ali. Então olha só o que diz na NAA. Ora, ao querer isso, o que é isso? Isso aqui é o que ele falou antes, que ele queria ir visitar os irmãos, ele tinha decidido, ele tinha planejado visitar os irmãos em Coríntios. E aí ele fala, ora, ao querer isso, né, ao querer visitar vocês, será que eu agi com leviandade, ou seja, com falta de seriedade? Porque ele não conseguiu ir, ele não conseguiu fazer essa visita. Aí ele foi questionado, provavelmente, ele fala, será que ao querer isso eu agi com leviandade ou com falta de seriedade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? Então, segundo a carne, um termo teológico. De modo que haja em mim, simultaneamente, ao mesmo tempo, o sim, sim e o não, não. Então, aqui nós temos a NAA. O que acontece? Muitas versões, como essa que eu deixei aqui embaixo, que é uma versão moderna, que você não precisa saber qual que é. Por que não? Porque algumas versões modernas fazem isso, outras não. Ela trocou, essa versão moderna que eu deixei embaixo, ela trocou o segundo a carne pro de forma mundana, e ela trocou o sim, sim e o não, não, para um sim e um não só. Que problema que isso tem? Se nós estamos falando de um versículo difícil de traduzir, o que significa decidir alguma coisa segundo a carne? Pode ser que seja de forma mundana, pode ser que seja pro meu próprio interesse, pode ser que seja pela minha própria força de realizar alguma coisa. O segundo a carne, ele te dá uma margem para você pensar o que significa segundo a carne ali. O de forma mundana tentou interpretar, mas para mim não de uma forma legal, porque ao invés de ajudar, acaba atrapalhando mais. O que é decidir de forma mundana? Pode ser várias coisas, né? O segundo a carne já dá a entender uma coisa que é segundo a minha própria decisão, minha própria força, meu próprio interesse. Eu acho que segundo a carne é um termo muito importante aqui e que não é interessante tirá-lo. Assim como 2 sims e 2 não. Por que tem 2 sims e 2 não lá? Será que é uma referência a quando Jesus diz que se você for falar alguma coisa que seja seu sim, sim e não, não? Ou seja, algo reto e definido? Como o Tiago também lembra na sua carta, né? Que seja a sua palavra sim, sim, não, não. Será que Paulo está dizendo alguma coisa aqui que assemelha-se ao que Jesus diz, ao que Tiago diz? Ou esse sim, sim, não, não é uma outra coisa? É dizer sim e não ao mesmo tempo, né? Tipo assim, no sentido de que simplesmente eu falei que sim querendo dizer não. Então é uma questão difícil teologicamente de decidir. E para mim, quando uma tradução tira esses termos, fica muito confuso. Porque aí agora você já não sabe se a tradução acertou no que ela fez, entendeu? Então a NAA, ela mantém muitos termos teológicos importantes, como propiciação, como expiação, como redenção, como vocação. Isso eu acho muito interessante na NAA, tá? Você fala, Guilherme, você tá mudando sua opinião sobre a questão de você gosta da NAA? Eu sempre gostei de alguns pontos da NAA.
A NAA não é uma Bíblia que eu falo, ó, essa é a minha Bíblia favorita, essa Bíblia é maravilhosa. Eu acho que ela tem muitas coisas bem legais. Mas pra mim que gosta de tradução mais literal, tipo assim, quanto mais literal possível, algumas coisas eu não gosto da NAA porque eu gosto de uma tradução um pouco mais literal. Eu uso a NAA, tá bom? Eu uso a NAA. Eu não tô dizendo que a NAA não presta, não me confunda, tá? Mas é porque você já me viu falando dos pontos negativos da NAA. Então não acha que eu tô dizendo que a NAA é um mar de rosas, né? Tudo maravilhoso e perfeito. Aí você vai querer comprar uma NAA, isso aqui. Não, não é assim. Tem seus problemas, pra quem gosta de tradução mais literal, tem seus problemas, mas ela tem uma serventia pra mim gigantesca. Esses pontos me chamam muita atenção e me fazem usar a NAA. Eu uso bastante a NAA, tá? Beleza, então vamos lá. Então a NAA mantém termos teológicos que pra mim é muito importante. Outra coisa que a NAA faz é manter expressões idiomáticas importantes. Então, algumas versões modernas acabam tirando todas as expressões idiomáticas. A NAA, ela mantém algumas expressões idiomáticas importantes, como no caso do que eu sempre falo aqui, Lucas 18:13, onde nós temos o cobrador de imposto e o fariseu, né? E lá estão orando no templo e tal. E o cobrador de imposto, ele sai batendo no peito, ou seja, ele sai lamentando. Algumas versões vão tirar esse bater no peito para um lamentar. Eu acho que não é interessante. Eu acho que manter esse bater no peito é uma forma de fazer você mergulhar na cultura da época, né? Então tem outra situação na Bíblia também. Acho que quando Jesus foi crucificado, eu acho que os soldados, eu não lembro agora, mas teve outros exemplos que pessoas batiam no peito o quê? Para lamentar. Isso é um sinal de lamentação. Eu acho que a NAA ela faz muito bem isso. Quer dizer que a NAA mantém todas as expressões idiomáticas? Não, ela não mantém todas as expressões idiomáticas. Porque expressão idiomática de fato é complicado. Tem uma passagem que fala que é os homens que mijavam na parede, né? Urinavam na parede, mas quer significar um homem adulto só. Então, basicamente, nem a ACF mantém o homem que mijava na parede. Todas as versões, sejam mais literais ou não, elas entendem que algumas expressões é quase impossível saber, então já faz uma tradução mais dinâmica. Mas a NAA, na medida do possível, faz isso muito bem, mantendo as principais expressões idiomáticas. A última coisa que eu vejo na NAA, que para mim é muito interessante, é que ela mantém os hebraísmos, que algumas traduções modernas não faz isso, e isso é muito importante para mim na hora de ler uma Bíblia. O que é o hebraísmo? Eu já fiz um vídeo aqui sobre hebraísmo. Hebraísmo, por exemplo, quando você fala reino dos céus quer dizer o quê? Quando em hebraico, quando você fala uma coisa no plural, quer dizer que ela é muito grande, ou que tem muito, né? Então, tipo, falar reino dos céus é que os céus são vastos, ou porque tem a ideia dos 3 céus. Tem Bíblia moderna que tira o reino dos céus e coloca reino do céu. Aí você lê reino do céu fica até estranho, né? Mas, às vezes fala as construções do templo, né? A construção do templo. Isso é um hebraísmo, colocar no plural. E várias outras coisas. No hebraico é muito comum colocar o quê? Se você fala, por exemplo, que nós somos os filhos da desobediência. Olha essa passagem de Efésios 2:2. Quando nós falamos que o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não é que a desobediência tem filho, é que é um filho desobediente. Quando você fala filho da ira, não é que a ira tem filho, mas é um filho que está destinado à ira. Quando você fala da obra da fé que nós temos no Novo Testamento, o que é a obra da fé? É a obra que alguém faz através da fé. Quando você fala de que a tua perseverança tem ação completa, a perseverança em si não é uma pessoa, mas é você como um crente perseverante, faça essa obra completa, ou seja, persevere até o final. E a NAA, ela mantém os hebraísmos e isso para mim é muito importante, tá? Isso para mim é muito importante. Filho da paz é uma pessoa, filho da paz não é que a paz tem filho, mas é que é uma pessoa de paz, daí isso é muito importante. Filhos da luz é um hebraísmo. Então a NAA, ela basicamente mantém todos os hebraísmos e isso conta muito para mim na hora de ler uma Bíblia. Então olha só, 4 pontos positivos que nós temos na NAA, muito interessante, que eu particularmente me chamam muita atenção. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link do meu canal de História da Igreja. Então, se você quer aprender comigo sobre a História da Igreja, clica aqui no link aqui embaixo, se inscreve, assiste os vídeos, já tem 4 vídeos lá e eu vou continuar postando vídeos sobre a História da Igreja lá, beleza? O que você achou desse vídeo da NAA? Você já sabia dessas características da NAA? Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui quais são para você os pontos positivos e negativos da NAA. Deixa um comentário aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!